Olá pessoal, essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de métodos quantitativos. Eu sou o professor David Oliveira e hoje a gente vai falar um pouco sobre a junção de diferentes técnicas matemáticas e estatísticas quando a gente está resolvendo um problema real ou quando está lidando com um problema real. Eu vou utilizar aqui, nesta videoaula, duas técnicas conjuntamente, né, ou de maneira acopladas, que são as técnicas de regressão e programação linear, as quais foram objeto do nosso curso de métodos quantitativos, né? A gente fala sobre essas duas técnicas recorrentemente no curso de métodos. Pois bem, o nosso roteiro a gente vai ver, primeiro, a gente vai revisitar os conceitos de regressão e programação linear rapidamente. Depois a gente vai ver uma primeira aplicação, uma situação que a gente pode aplicar as duas técnicas conjuntamente. Num terceiro momento a gente vai ver uma segunda aplicação também na qual a gente pode aplicar as duas técnicas conjuntamente. Vale lembrar que todas essas aplicações que a gente vai ver hoje, elas podem ser feitas, né, podem ser utilizadas, mas no caso de modelos ou nas situações reais, os modelos teriam que ser um pouco mais complexos para de fato atender, né, às necessidades da realidade dos dados reais, né? Pois bem, então vamos começar inicialmente revisitando os conceitos de regressão e programação linear. Bem, antes de falar sobre isso, né, eu queria dizer que, na verdade, a solução de problemas reais, ele não está... a gente não tem nos problemas reais uma clara divisão, né, uma clara especificação do que é, como a gente vê nos cursos de graduação, né, as unidades curriculares bem compartimentadas, né, bem separadas. Nos problemas reais, essas necessidades elas são difusas, né, elas são tudo meio que misturadas. Então, a gente precisa aplicar várias técnicas diferentes, né, em situações reais, que são geralmente aprendidas, né, ou são objeto de discussão em disciplinas, né, em cursos diferentes. Né. Então, muitas vezes, num problema real, para você obter a solução desse problema, você vai ter que quebrar esse problema em vários probleminhas, né, vários pequenos problemas, né. Esse número de problemas, enfim, pode, né, pode ser um grande número de problemas ou poucos problemas, de tal maneira que em cada problema eu aplique uma técnica específica matemática ou estatística, né? No caso especificamente da parte do problema que lida com as soluções matemáticas ou estatísticas. A gente vai ver a ideia que durante essa videoaula é justamente fazer isso aplicando técnicas de regressão e programação linear. Lembrando que no nosso problema real, nos problemas reais que a gente vai tratar, né, que a gente vai trabalhar, a gente precisa fazer tanto a investigação de uma relação de uma variável y com uma variável x e modelá-la, né, nesse caso como uma função y como uma função de x, e a necessidade de resolver o problema de otimização condicionada, né, que é basicamente buscar máximos ou mínimos de uma função qualquer com algumas restrições sobre o seu domínio, né, fazendo uso de algumas restrições, né, de espaços restritos no seu conjunto de domínio da sua função. Para resolver esses dois problemas, né, o que a gente pode utilizar são métodos de regressão, né, de maneira geral, regressão linear, que a gente vai tratar aqui, e para fazer essa otimização condicionada, programação linear. Então, a gente vai lidar com um problema no qual a gente vai ter essas duas etapas, né, tanto a parte da regressão quanto a parte da programação linear. Ok, lembrando o que é regressão múltipla e linear, nesse caso aqui, se a gente revisitar o conceito
o problema que se envolve regressão, a ideia é que a gente tem uma população de estudo, né? A partir dessa população a gente obtém uma amostra, com o tamanho N, e a partir dessa amostra vão ser extraídos dados, né, associados a cada uma das entidades amostradas, né, que estão dentro do conjunto amostra. Que são os dados que a gente vai lidar. Geralmente é uma variável de interesse, né, chamada de variável dependente, y, e variáveis chamadas de independentes ou variáveis explicativas, variáveis x. Com essa base de dados, né, a gente, nesse caso aqui eu tenho um exemplo genérico com k variáveis, né, se eu supor que o k é igual a 2, né, eu posso colocar esses dados, né, em um espaço, né, nesse caso tridimensional, onde tem y, a variável dependente, e as variáveis explicativas aqui, as variáveis independentes, x1 e x2, todas colocadas aqui. Nosso objetivo é obter aqui, nesse caso, um polinômio, né, que aproxime, né, nesse caso, uma g de x, né, pode ser uma g qualquer, tal que eu aproxime, né, os pontos de y por essa g de x, né. Claro que no caso de regressão linear a gente lida com polinômios, né, em x, né, então onde a função g aqui é um polinômio em função em x. Bem, o problema de programação linear, né, basicamente a partir de uma variável, de uma relação, melhor dizendo, né, de uma função y descrita como g de x1, x2 até xk, essa função aqui sendo uma função linear, né, o meu objetivo é maximizar essa função, né? Então eu tenho aqui a minha função linear, né, vai ser dada por um plano, eu estou considerando que o k é igual a 2, e o meu objetivo é obter o ponto que é o mais alto dentro desse plano aqui, considerando a altura sendo y, né, traduzindo aqui. O problema pode ser de minimização também, que eu estou abordando só a maximização, mas pode ser de minimização, encontrar o ponto mais baixo seria, né, o menor ou o mínimo, o valor mínimo, tanto o valor quanto os pontos em x que proporcionam esse mínimo. Só que, no caso específico de programação linear, a gente tem a incorporação das chamadas restrições. Então, o que eu tenho é que não vale todo o espaço em x, né, do domínio das variáveis x, mas uma região apenas R, e eu quero saber, dentro dessa região R, qual o ponto que maximiza, né, ou que gera um ponto de máximo do plano, ou um ponto de mínimo, né, como eu disse, o problema não se restringe a maximizar a função. Portanto, esses são os dois, a gente já viu ao longo do curso, técnicas tanto para a parte de regressão, quanto a parte de programação linear, para resolver esses problemas e desenvolver em cima desses problemas, né? No caso específico de regressão, a gente vê vários detalhes da parte de inferência e teste de hipótese e assim por diante. Bem, então, muitas vezes eu tenho problemas nos quais eu tenho que lidar com, ou obter a relação entre y e g de x, ou as restrições, por uma técnica de regressão. Então, essas restrições elas não são dadas, né? Restrições em termos de desigualdades, elas não são necessariamente dadas. Eu tenho que investigar sobre elas no meu problema em questão. Assim como a função y em função de x. Eu também tenho que investigar ela. E uma vez que eu investigo e as encontro, tanto as restrições quanto a g de x, eu posso aplicar de programação linear em g de x, se o meu objetivo for, de alguma forma, maximizar a minha função ou minimizar, como eu disse, o problema não se restringe à maximização, pode ser minimização. Sujeito às restrições Então, vamos ver uma primeira aplicação, onde a gente pega e
e lida com essas duas etapas, né, com as duas etapas para resolver um problema, tanto que necessite de regressão quanto necessite de programação linear. Uma pergunta aqui que eu faço aqui na aplicação 1 é como gerir tempo de estudo, né? Então é uma pergunta, não estamos falando basicamente da qualidade ou né, a dinâmica que você utiliza do seu tempo, né? Mas em si, como você deve dividir o tempo entre os diferentes tópicos que você tem para estudar, principalmente para os alunos de ensino médio, né? Não só para eles, né? Também isso não vale na verdade para qualquer área específica, né? Mas eu vou focar aqui em alunos do ensino médio. Bem, uma premissa que eu estou considerando aqui, né, causal, é que o tempo de estudo ele impacte no resultado, né? Então essa é uma premissa que eu estou assumindo nessa aplicação. Se eu estudo mais, eu vou ter um resultado melhor, né? Um melhor resultado. Se eu estudo menos, eu tenho um resultado pior. Claro que o grande problema, né, é mensurar o como, né? Como que isso acontece, né? Como que o tempo de estudo vai influenciar no resultado. Então, para responder essa pergunta, eu utilizo de regressão. Eu posso utilizar de regressão. E claro que eu vou fazer uma extrapolação, né, para um conjunto qualquer e vou admitir, respeitado todas as premissas e a análise correta, eu vou poder fazer essa extrapolação para um indivíduo qualquer. Agora, observe o seguinte: o tempo do estudo implica no resultado. Então, através de regressão, eu posso investigar essa relação como uma relação funcional mesmo. O meu objetivo sempre é obter o maior resultado possível, né? O máximo. Seja lá como seja medido a ideia de resultado. Mas a ideia é que eu tenha o melhor resultado possível, um resultado máximo, né? que eu vou admitir aqui, mas, enfim, em geral, a nota máxima é o que se deseja. Só que, veja, o nosso tempo de estudo ele é sempre restrito, né? Então, o que acontece é que eu tenho a restrição sobre o tempo de estudo e preciso distribuí-lo de tal maneira a obter o resultado máximo. Esse é um problema de programação linear. Então, eu posso acoplar esses dois problemas, né? O problema de gestão do tempo de estudo, né? Ele pode ser dividido em dois problemas. Primeiro, um problema de regressão, que é basicamente mapear a relação entre o resultado e o tempo de estudo. E, no segundo momento, identificar qual a distribuição do tempo que vai me gerar um melhor resultado. Ou um resultado máximo de acordo com as restrições que eu tenho. Bem, então a minha aplicação eu vou especificar um pouco mais aqui e agora a gente vai lidar o seguinte: a gente vai, como eu disse, a gente vai trabalhar com alunos, a ideia é focar em alunos do ensino médio e a nossa ideia vai ser o controle de tempo de estudo impactando no SISU, né? Então eu vou tentar criar uma divisão de estudo, né, de tempo de estudo ou tempo de dedicação a diferentes áreas, de tal maneira que isso maximize o meu resultado no Enem e, consequentemente, aumente as minhas chances no processo seletivo do SISU. Para quem não sabe, o SISU é um sistema de seleção unificada, né, criado pelo Ministério da Educação, no qual os alunos, né, boa parte dos alunos de graduação passaram, né, por esse processo, no qual eles têm que, a partir da nota do Enem, fazer escolhas em cursos
E aí, a partir da avaliação da nota, né, eles vão ser selecionados, claro, respeitando-se cotas, né, todas as diferentes nuances que você tem em cada universidade ou em cada curso. Mas esse sistema permite com que todos, né, com que todos os alunos do país possam ter uma abrangência na escolha, né, e com isso também aumentar a concorrência. Antes, né, num tempo mais antigo, os exames eram feitos nas próprias universidades, né, o que dificultava bastante e restringia muito as pessoas que podiam fazer a seleção para aquela universidade, um famoso vestibular à época. Bem, no caso do SISU, ele utiliza como base de referência para avaliação o Enem, né? O Enem, ele é um exame no qual ele avalia os alunos do ensino médio, é o Exame Nacional do Ensino Médio, e ele tem áreas específicas, né? Então, as áreas são redação, ciências natureza, ciências humanas, matemática e linguagens e códigos, né? Essas 5 áreas são avaliadas no Enem, e os indivíduos, ao fazer a prova, né, têm uma nota associada a cada uma das áreas. Portanto, a partir dessa nota é que ele vai se submeter ao processo de seleção do SISU. O diferencial aqui é que, a depender da universidade, cada uma dessas áreas, né, melhor dizendo, a depender não só da universidade, mas do curso que você estiver se submetendo, cada uma dessas áreas vai ter pesos diferentes na avaliação, né? Ou seja, pode ser que numa área específica o peso das ciências da natureza seja muito maior do que matemática e vice-versa. Portanto, o seu resultado no exame ele vai depender também dos pesos. E, naturalmente, a nota vai ser obtida como uma média ponderada, né, das notas, né, a nota total, né, na qual você se submete ao SISU, vai ser resultado da média ponderada entre as notas que você obteve vezes o peso em cada uma das áreas. Como eu disse, né, só reforçando, os pesos dependem do curso pretendido. Então, de acordo com o curso que eu quero, eu tenho pesos diferentes. Vamos ilustrar isso, né? No caso específico da Unifal, eu estou exemplificando 3 cursos aqui: curso de Ciências Contábeis, de História e de Farmácia. Eles têm, obviamente, naturezas diferentes, né? E percebam que no caso aqui, ó, os pesos estão identificados aqui. Esse é um documento que vem no edital, né? Com as informações sobre questão de ofertas e todas as possíveis informações que eu tenho sobre as ofertas de vagas, né? Os itens de vagas. Mas aqui, ó, estão notificados os pesos associados a cada uma das áreas. Nessa coluna em vermelho aqui, nas três áreas. Se a gente observar, olha, só para ter como referência, no curso de Ciências Contábeis da Unifal, a Matemática e Suas Tecnologias, né, que é uma das áreas do Enem, tem peso 3, História tem peso 1, essa mesma área, e a Farmácia tem peso 2. Portanto, os pesos variam entre os cursos, claro, porque refletem a natureza do curso, né? Alguns cursos podem necessitar muito mais de matemática do que outros, e, portanto, faz sentido você fazer esse diferencial com relação aos seus pesos. Além disso, né, para além disso, eu queria dar destaque à questão da nota mínima, que é o quê? Existe uma restrição de que só serão aprovados alunos, né, que tiverem uma nota mínima, nesse caso aqui, igual em todos os cursos, né, igual a 150, mas que está informada aqui, e que também representa vamos dizer assim, uma informação importante.
Então, aqui os pesos vão servir para calcular a sua nota total, né? E eu tenho essa nota mínima. Essa nota mínima também poderia variar de acordo com os cursos, né? Cursos que são mais concorridos, né? Em tese, pode se dar ao luxo de ter uma nota mínima maior. Uma nota de corte, né? Na qual, não nota de corte no sentido, talvez, que se utilize, né, da interpretação do último aluno que foi aprovado, mas sim no sentido de que só serão admitidos alunos que tiverem mais do que 150. Nesse caso aqui da universidade, mas outras universidades ou outros cursos, né, podem ter notas mínimas maiores por conta de alguma questão de concorrência e tomarem essa decisão naturalmente. Muito bem, então vamos lá. Nossa ideia aqui eu tenho o tempo de estudo e ele vai impactar na nota para área, na nota para uma área específica, né? Então, perceba que o tempo é maior que zero. Eu vou admitir aqui, né? Tempo seja na unidade, na escala que se medir, mas a gente vai assumir que ele é positivo. A nota também, ela vai ser maior que zero e menor que 1000. Embora no Enem, em tese, as notas pudessem variar de menos infinito a mais infinito, mas a gente vai restringir aqui os valores de 0 a 1000, ou seja, a nota menor vai ser menor do que 1000 e maior do que 0. Muito bem, então a nossa grande pergunta embora eu esteja colocando aqui o x como sendo a nota, né? A ideia é que a nota é uma função do tempo, né? Ou a gente vai admitir casualidade, claro. Então, à medida que eu estudo mais ou estudo menos, isso vai impactar na nota. Essa relação aqui, ó, né, que vai ser, que é a nossa pergunta, né? Eu quero descobrir, ou pelo menos quero minimamente inferir, né, sobre esta relação entre o quanto mais eu estudo e o impacto nessa determinada área. Bem, vamos admitir uma vida mais fácil, né, no sentido aqui de tornar o problema mais simples. E eu vou pensar que essa g de t aqui, ó, ela vai ser um modelo de regressão linear. Eu vou usar, então, uma função polinomial em t, né, no tempo, onde cada um dos beta j's aqui está associado ao tempo, né, tem um peso no tempo. Então, resumindo, essa função aqui, ó, pode ser uma reta em função de t, né, uma parábola em t, uma cúbica, e tudo em t, porque eu só tenho uma variável aqui, né, o meu modelo de regressão, ele, nesse caso, tem uma variável só, embora eu possa tratar um polinômio em t de maior grau. Bem, uma vez que eu tenho o modelo, se eu tiver dados, ou seja, observações do resultado do aluno e de um controle do tempo que ele estudou, né? Seja esse tempo pode ser dividido em semanas, no período total que ele se preparou para a prova, eu vou ter uma relação. Aqui, é claro que eu estou... são completamente hipotéticos aqui, mas eu estou admitindo que essa relação, primeiro, existe uma causalidade, e segundo, que a nota né, existe uma correlação positiva entre a nota e o tempo de estudo. Quanto mais eu estudo, mais alta fica a minha nota. Então, se eu usar de um modelo de regressão aqui como uma reta, né, ao invés de usar um polinômio em t, na verdade, um polinômio de grau maior, né, eu vou usar uma reta simplesmente em t, simplificando o problema. Eu posso ajustar essa reta nesse conjunto de pontos e obter, portanto, essa relação. Claro que é uma aproximação, é uma inferência, mas vai aproximar a minha relação entre x, né, que é a nota, e o tempo, nesse caso aqui. Então, a partir dos dados, o meu problema se resume a estimar beta 0, né, que é o coeficiente linear, e o beta 1, que é o coeficiente angular aqui
da minha reta. Só que perceba que como no Enem, né, eu não tenho só uma área só, né? Eu tenho diferentes áreas. Então, e mais do que isso, os alunos podem ser diferentes por áreas. Por quê? Porque alguns alunos eles podem ter facilidades para uma área mais próxima de ciências humanas, outros mais facilidade para uma área de matemática ou biologia. Então, de acordo com a particularidade do aluno, né, os alunos vão ter diferentes relações entre o tempo de estudo e a nota. Um exemplo é se um aluno tem mais dificuldade em uma determinada área, pela minha premissa, né, aqui na aplicação, é que ele vai ter que estudar um pouco mais para chegar a um mesmo resultado, por exemplo, de um aluno que tem maior facilidade. Portanto, eu tenho que fazer o controle das áreas aqui, né? O tempo de estudo aqui, toda essa dinâmica é feita para um aluno, né? Ou um conjunto de alunos, depende de como você estiver lidando o problema, mas esses alunos são diferentes por áreas. Portanto, eu preciso fazer para cada área e eu preciso fazer esse estudo aqui. Seja para um conjunto que fosse uma escola inteira, então onde eu teria os alunos, ou eu controlar também por escola e por aluno, né? Portanto, esse estudo aqui é feito para cada aluno de uma determinada escola e assim por diante. Então, para cada área que eu tenho, né? Nesse caso eu tenho eu tenho 5 áreas, né? Desde redação até linguagens e códigos, eu vou ter uma relação da nota com o tempo de estudo. Isso pode ser essa relação pode ser obtida a partir de histórico de teste. Por exemplo, simulados, né? É muito comum a presença, né? A realização de simulados, na qual os alunos podem aferir o quanto que eles estão indo bem ou mal numa determinada área, né? Então, fazer esses simulados do Enem. E aí, isso pode ser esses dados podem ser obtidos. Você pode controlar quanto tempo que o aluno estudou ou quanto tempo. Não precisa ser necessariamente estudo, mas, por exemplo, quanto tempo de aula, né? Ou uma carga horária associada àquele conteúdo que a escola teve. Então, eu posso controlar esse histórico de testes e saber como que nesse histórico de realização desses testes simulados, como que o tempo impactou nos resultados dos alunos. E aí eu vou ter, a partir desses dados, um modelo de regressão, né? No qual eu vou aproximar a nota de uma determinada área em função do tempo. Nesse caso, então, eu tenho um beta i 0 e um beta i 1. O i aqui diz respeito à área. Então, eu vou ter um beta, um coeficiente angular e linear associado a cada uma das áreas que a gente está trabalhando no Enem. Portanto, a nota do Enem, né, como a gente viu, dado o curso escolhido, vai ser a média ponderada das notas obtidas dos alunos, do aluno, né, de um aluno, vezes o peso associado àquela área que o aluno escolheu, né? Desculpa, o peso associado ao curso que ele escolheu, né? E associado à área, né? Essa média ponderada vai me dar a nota total do Enem. Bem, se a gente pegar o nosso modelo de regressão estimado, a gente pode dizer que a média, a nota, né, vai ser predita pela função, né, ajustada no modelo de regressão com os betas estimados para cada uma das áreas. Beta i 0, beta i 1, TI vezes o peso associado a cada uma das áreas. Se a gente fizer aqui algumas continhas, né, aplicar algumas propriedades de somatório, eu posso quebrar essa soma aqui, fazer a multiplicação naturalmente, né, distribuir a multiplicação. Eu vou chegar a essa expressão, onde a nota, então, total do Enem, na qual
vai ser utilizada para fazer o processo de seleção. Ela vai ser o coeficiente linear aqui de cada uma das áreas, estimado, vezes o respectivo peso, né, o somatório em todas as áreas, mais o coeficiente angular vezes o tempo de estudo, vezes o peso, para cada uma das áreas, fazendo essa média, a soma ponderada. A gente vai obter o resultado da nota, obviamente uma nota predita, né? Então, resumindo, a minha nota vai ser descrita por essa expressão aqui, que é a função do coeficiente linear para cada área, vezes o coeficiente angular, mais o coeficiente angular, né, ou uma média ponderada que envolve o coeficiente angular para cada área, em função do tempo. Olha só que interessante, eu tenho restrições aqui, associadas à minha dinâmica. Primeiro, as restrições são as notas mínimas. Ou seja, a minha nota obtida, ela tem que ser maior do que um determinado patamar. Como a gente viu no caso dos cursos da Unifal, a nota mínima é 150. Então, cada área pode ter uma nota mínima diferente, portanto, por isso que eu tenho uma nota mínima associada a cada área. Por isso o termo I aqui, né? Bem, lembrando que o nosso XI, a gente assume, né, a relação de causalidade, então ele pode ser substituído pelo beta I0 mais beta I1 vezes o TI, né, ó, a função do tempo aqui. Portanto, eu vou ter aqui automaticamente uma restrição de tempo aqui, envolvendo o tempo associado à nota mínima. Tempo máximo, que é claro, né, eu não tenho todo o tempo do mundo para estudar. Então, dado esse tempo máximo, a soma dos tempos que eu vou me dedicar a cada área vai ter que estar limitada a um tempo máximo que eu vou especificar. Ok, vamos ver um exemplo então. Então eu tenho um estudante, né? Tenho um perfil de estudante que quer fazer o curso de Ciências Contábeis. Aqui eu vou desconsiderar a redação, tá? Eu vou considerar só as provas objetivas, mas eu poderia considerar a redação, não haveria nenhum problema não, só para tornar um pouquinho mais simples aqui, e para a gente lidar só com as provas objetivas. Então ele quer fazer a seleção para o curso de Ciências Contábeis, né? Então ele tem um perfil, né? Ou por aptidão, ou por gosto daquela área, ele vai querer fazer a seleção. E os pesos são esses aqui, ó, 1, 3, 2 e 3 para cada uma das áreas. E a minha restrição que eu vou impor é que ele pode estudar 54 horas por semana. A gente vai medir o tempo de estudo em termos de semanas, semanal. Quanto tempo que ele estuda por semana. Nesse caso aqui, então, eu estou considerando que um aluno que estuda 10 horas por dia durante a semana, então totalizando 50 horas, e 4 horas, né, no sábado, o que totaliza 54 horas por semana, e um tempinho aí para descansar no final de semana. Muito bem, aí ele fez os testes simulados, ele fez 8 testes simulados, 8 exames simulados. A gente pode pensar que esse aluno durante o ensino médio dele, tá? Ele foi acompanhado durante todo o ensino médio, os 2 primeiros anos, supondo que ele faz 4 exames por ano, então eu teria 8 exames simulados do Enem, eu teria 8 testes aí para se obter o resultado. E aí nesses 8 testes, para coletar os dados, nesses 8 testes eu tenho o registro de quanto foi a nota dele, nesse caso dado por X, para cada uma das áreas, XB, XC, XD e XE, quanto o tempo que ele estudou para cada área. Então, TB, TC, a coluna TD. Então, no primeiro teste, ele estudou 4 horas por semana para a área TB e obteve um resultado de 403. Ele estudou 4 horas para TC e obteve um resultado de 285.
de nota, né? E aqui no TD, na área D, ele estudou, que é matemática, ele estudou 4 horas também e obteve 243, aqui 4 horas, 394. Perceba que ele estudou aqui, ó, né, no total por semana 16 horas, né? Porque se você contabilizar nessas semanas, né, do período que ele se preparou para os testes, se a gente supor que são 8 testes, são 4 testes por ano, vamos supor que é um teste a cada trimestre, né? Portanto, ele teria aí, são 3 meses, são 12 semanas, nas quais ele estudou 4 horas por dia. Claro que esse valor poderia ser o total do período, né? A gente podia levar em consideração o total do período, mas eu vou considerar como o tempo médio que ele estudou durante esse período de 3 meses para esse teste. E aqui eu tenho todos esses dados. A partir desses dados, eu posso montar um modelo de regressão para cada uma das áreas. Do tempo, ou melhor dizendo, da nota em função do tempo de estudo. Que é basicamente o que a gente faz aqui, ó. Então eu pego as notas e os tempos e relaciono. No caso do TB, eu peguei o TB aqui, ó, os pontos e as notas. Observe que a gente tem uma relação. Esses dados são simulados, tá? Esse estudo é completamente simulado. Então, mas essa metodologia poderia ser aplicada em dados reais, né? A exceção de que talvez a gente teria que modelar mais adequadamente a questão das funções aqui, a depender de cada área. Então, para todas as áreas, né, tanto ciências humanas, linguagens códigos e matemática, eu falei errado aqui, acho que eu falei D como sendo matemática, na verdade o E, que é a matemática. E aí eu vou obter tanto os beta 0 e os beta 1 para cada uma das áreas. Aqui está o beta 0, o intercepto é o beta 0, e esse TB associado aqui é o beta 1, né, o coeficiente angular associado a cada área. A matemática, ciências humanas, a linguagem de códigos e a matemática, desculpe, aqui é ciência da natureza. Ok, então eu vou ter a nota, lembrando que pela nossa construção, a nota vai ser essa expressão que envolve os coeficientes angulares e lineares, né? Lineares e angulares aqui, ó, envolvidos na média ponderada para cada uma das áreas. Lembre-se que eu tirei a redação aqui, a gente não está usando a redação. Se a gente fizer as contas com aqueles dados que eu apresentei, essa primeira parte, esse primeiro somatório vai dar 855,5, e a segunda função, né, em função das áreas, e eu vou considerar só a nota vou desconsiderar a nota da redação, vai dar essa função em função de TB, TC, TD e TE. Lembrando que o TB é o tempo que eu dedico de estudo à área B, o TC é o tempo de estudo da área C, o tempo de estudo da área D e o tempo de estudo da área E. Portanto, é essa função aqui. A gente tem as restrições. Primeira restrição, que o aluno só pode estudar no máximo 54 horas, portanto, o tempo total dele é 54. Eu poderia estabelecer uma nota mínima. Nesse caso, eu vou colocar nota mínima e nota máxima, tá? Considerando que o 1000 é a nota máxima. Mas, como eu disse, enfim, a construção da nota é uma metodologia baseada em teoria de resposta ao item. Então, essa nota poderia ser maior que 1000, inclusive. Mas eu vou restringir aqui para facilidade. Então, eu tenho uma restrição tanto por baixo, né, um limite inferior, quanto um limite superior para a nota. Lembre-se que a nota vai ser uma função do tempo aqui, ó. Nesse caso, uma função linear do tempo. Para cada uma das áreas. Para a área B, eu vou utilizar os coeficientes ajustados na regressão da área B, e para todas as outras áreas eu vou fazer o mesmo processo. Veja que agora o meu problema é como é que eu maximizo essa nota, aliás, como que eu escolho os tempos, né, a distribuição dos tempos de estudo para cada uma das áreas, dadas as minhas restrições aqui
sobre o tempo, tanto restrições de tempo máximo, quanto restrições que vão implicar nas notas mínimas que eu tenho que obter, quanto, no caso, a nota máxima, que essa não vai ser uma restrição significativa nesse caso do problema. Portanto, eu tenho uma função objetivo aqui definida e um espaço de restrições, né? Uma região que definida por algumas restrições. Como eu disse, o meu problema é qual os tempos, né, que vão maximizar a minha y. Nesse caso, a y é a nota, né? A distribuição dos tempos, os valores de tempos aqui que eu tenho que vão maximizar a minha nota. Para resolver esse problema, eu vou aplicar o método simplex, né, que é um método de programação linear que lida com otimização condicionada. Otimização dessa função objetivo, dadas as condições impostas pelas restrições. Se eu aplicar aqui com essas restrições, o resultado que eu vou ter é esse aqui apresentado, né? 0,51 para... aliás, aqui está incorreto, tá? Aqui é T, B, TC, TD e TE, são os tempos aqui associados. Então, o tempo de estudo para a área B vai ser 0,51 uma hora por semana, meia hora, cerca de meia hora. A área C, 31 horas, né? 31,7 horas aproximadamente. A área D, 7 horas. E a área E, 14 horas. Onde a nota esperada, dado essa distribuição de tempo, né, o quanto ele vai esperar obter como nota média, vai ser 747. Ok, a segunda aplicação lida com a questão de investimento e segurança pública, né? Como que aí é um problema de natureza de política governamental, né? De como que a gente define direções em termos de investimento, de tal maneira que eu garanta, né, ou que eu melhore os indicadores, melhore a condição de segurança pública pode ser um determinado estado, país inteiro, ou mesmo no município, que é o que a gente vai abordar. Basicamente, então, se eu estou querendo investir, fazer investimento em segurança pública, eu vou ter que, de alguma maneira, ter um índice de segurança, né? Algum indicador que me diga se, né, como que está a realidade, se ela está melhorando, se ela está piorando. E a gente vai admitir que esse índice genérico que a gente está admitindo aqui, ele vai ser influenciado, de novo, é uma premissa, né, pelo investimento indireto, né? Ou seja, investimento em outras áreas que não seja diretamente a área de segurança e também influenciado por investimento direto. Significa que eu vou investir especificamente na área de segurança. Bem, o que são esse investimento? O que pode ser esse investimento indireto e indireto? Qualquer área que esteja diretamente ligada à área de segurança seria considerado como um investimento direto. Então, se eu vou contratar mais policiais, se eu vou ter um aparato melhor, comprar mais armas, mais carros, né, aumentar os salários dos policiais ou de todos os técnicos envolvidos, né, todos os serviços envolvidos na área de segurança pública, eu teria investimento direto. E o investimento direto seriam investimentos em áreas, por exemplo, sociais, que podem impactar nesses indicadores também, né? Educação, saúde e assim por diante. Então, observe que eu posso investigar a relação desse investimento indireto e direto, como que ele impacta nesse índice de segurança através de um problema de regressão, né? Ou através de uma técnica de regressão. Ao mesmo tempo, o meu objetivo é minimizar o índice. Eu quero, né, para mim, a gente vai admitir aqui que a situação boa, né, é que os indicadores sejam os menores possíveis, né?
seja indicadores de criminalidade, né? Quanto menor a criminalidade, melhor é. Então a gente vai admitir que a gente tem como objetivo minimizar o índice, só que eu tenho um recurso, né, para fazer investimento que é limitado, né? Então eu não tenho todo o recurso do mundo, e mais do que isso, às vezes por questões de legislação, né, e é uma verdade no caso dos municípios, e na verdade de todos os entes governamentais, existem restrições com relação à forma de aplicação dos recursos. Então eu tenho valores, patamares mínimos nos quais eu posso investir em determinadas áreas, o que vai impactar em uma restrição, né? Um conjunto de restrições sobre como que eu posso investir esses valores. Eu tenho um problema de programação linear aqui. Bem, então eu estou usando aqui como exemplo, né, só de onde que eu poderia obter os indicadores, que basicamente vão fomentar, né, a nossa... vão ser de onde a gente vai tirar os dados para relacionar a ideia de investimento com os indicadores. Mas aqui existe o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que produz algumas informações sobre os resultados, né, e indicadores, né, que é o mais importante, segurança pública. Esse aqui é o anuário de 2021, né, eles produzem dados anualmente que tem vários indicadores. Então, por exemplo, tem taxa de homicídios, né, nesse caso aqui poderia considerar crime contra a vida, se eu tomasse só os crimes contra a vida como indicador. Então tenho nesse caso aqui eles apresentam, né, não para todos os municípios, mas com municípios maiores, né, mais do que 100 mil habitantes, e aí eles apresentam as respectivas taxas, né, nesse caso aqui de mortes violentas intencionais, né, e aqui eu estou restringindo superiores à média nacional. Então ele está focando mais nos municípios que são mais violentos. Esses dados eu fiz simplesmente um recorte da tabela. Óbvio que tem muito mais, tem mais municípios aqui, mas é só para título de ilustração. Mas eu poderia também considerar crimes de natureza menos violenta, né, como aspas nesse menos violentos, mas crimes patrimoniais, como roubos, né, e furtos, né. Então eu poderia utilizar esses indicadores. Eu vou atentar aos furtos, tá? Então a gente vai considerar que nosso indicador é o indicador simplesmente de furtos. E aí esse indicador poderia ser furtos per capita, no número de furtos registrados per capita, né, para considerar as informações sobre um determinado município. Por que eu escolhi? Porque ele é um crime patrimonial de menor intensidade, né? O que permite a gente analisar, vamos dizer assim, os limiares inferiores da criminalidade. Seria limiar inferior no sentido de crimes de natureza potencialmente, né, contra a vida, né, ou de maior impacto, né? O furto talvez seja o menor deles. E a gente vai trabalhar no exemplo sobre esses crimes. Claro que você poderia construir um indicador que fosse a média de todos eles, considerando algum tipo de ponderação, e utilizar ele. Mas eu vou utilizar exclusivamente furtos. Em particular, a taxa de furtos per capita, né, o número de furtos per capita no período, num determinado, nesse caso, município, que vai ser a unidade que a gente vai estar estudando. Portanto, os furtos, né, que vai ser o nosso indicador, o número de furtos per capita, ele vai ser segundo a nossa abordagem, ele vai ser resultado do investimento direto na polícia, né, ou no setor de segurança. Isso aqui é meramente ilustrativo. Esse investimento direto eu vou quebrar em 3 aqui, tá? Que seria o efetivo, ou seja, o número de policiais que tem naquele determinado município, né, que são alocados para aquele município. A gente vai trabalhar sempre no nível municipal aqui. O salário, perceba que o salário, principalmente polícia militar, ele não varia, claro, de acordo com o município, mas de acordo com o estado ele varia. Então, eu tenho a possibilidade de investigar, dado que esse salário varia de acordo com o estado,
como que essa variação impacta nesse indicador considerado, hipoteticamente. Se eu tivesse uma situação que seria completamente, não é a nossa realidade no país, tampouco, e aí fica a minha dúvida com relação a se a realidade nos Estados Unidos. Eu acredito que, como os sistemas de segurança são descentralizados, provavelmente os rendimentos, né, dos policiais também é bem descentralizado, seja por estado ou por município, né, de unidades de condados. Só para ilustrar um exemplo onde esse salário variaria de acordo com a unidade, nesse caso municipal, né, ou condado, como eles utilizam lá, com a macro-região. E o investimento, né? O investimento, então, é a diferença do efetivo. Salário é simplesmente, né, o salário do policial. Será que se paga mais? Isso impacta no indicador de segurança. O efetivo é maior, impacta no indicador de segurança. E o investimento seria a melhoria de equipamentos, né, a obtenção de viaturas, enfim, armamento, próprio capacitação, se for o caso também. Então, tudo isso entra na parte de investimentos. E o investimento indireto, que eu estou considerando aqui, eu só peguei como ilustração o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade, vamos dizer, de vida, né? É um indicador resumo que mede a qualidade de vida naquela determinada localidade. Inclusive tem um índice, né, que é o índice municipal, né, o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, onde se adapta, né, a esse indicador para o caráter municipal. Ele é composto por 3 dimensões: a questão de renda, saúde e educação, né? A saúde a partir da longevidade e a educação através de dados de escolaridade dos indivíduos, né, que lá moram. Eu vou tratar só de saúde e educação. Eu vou excluir a questão de renda, porque o gasto com saúde e educação é uma obrigação do Estado, né? A questão da renda, por si só, embora o Estado funcione como um promotor, né, das atividades econômicas, né, no município, no Estado, nesse caso a prefeitura, né, os órgãos do município, mas a gente vai focar só nesses gastos de natureza social, porque esses são os que, vamos dizer assim, estão sob um controle maior do município. Então, eu consigo aumentar ou diminuir esse gasto de saúde, né? Ao passo que a renda, na verdade, eu não vou ter esse poder, a não ser na renda dos servidores públicos associados àquele ente municipal. Claro que existem outros fatores, né, que vão influenciar no número de furtos, mas aqui eu vou me preocupar em controlar só esses 2 grupos aqui de fatores, porque por uma questão de simplificação, né, um estudo de natureza científica, você poderia investigar mais fatores, né, e propor mais fatores influenciando nesse indicador, mas a gente vai restringir só a esse, porque é um exemplo didático. A nossa ideia, né, a premissa é que o aumento desses, tanto do efetivo, do salário, do investimento, né, tanto o investimento direto quanto o investimento indireto, ele vai impactar negativamente, né, nos furtos. Negativamente, ou seja, vai abaixar os furtos, a correlação é negativa. Aumento de gasto social vai implicar em diminuição de furtos. Aumento de gasto direto, né, com segurança, vai implicar em diminuição de furtos. Bem, então, perceba que agora a gente vai ter 5 variáveis que a gente vai controlar aqui no nosso problema para influenciar nos indicadores de furtos. Bem, como é que a gente vai medir essas variáveis, né? No caso do furto, a gente pode considerar como uma medida é uma medida para os municípios, né? A gente pode considerar o número de furtos registrados num período
geralmente um ano, per capita, né? Que aí dá uma ideia, claro, né? Em locais que tem mais habitantes, você tem uma influência, claro, vai ter naturalmente mais furtos, né? Ou pelo menos a probabilidade de ter mais furtos. Eu poderia até usar o número de habitantes como uma variável explicativa, né? Mas não é o caso. Aqui a gente vai explorar diretamente essas variáveis que a gente citou aqui, como as variáveis utilizadas para explicar o número de furtos. Então, vamos nos apegar a esse indicador. Como que eu vou medir as outras, né? Como que eu meço as outras variáveis? No caso, saúde, eu poderia considerar o orçamento per capita, pegar o total do orçamento que é investido em saúde do município e dividir pelo número de habitantes. De forma análoga, eu fazer para a educação, a mesma coisa. No caso de investimento, a mesma coisa, eu vou pegar a parcela do orçamento que é destinada para investimento, ou seja, construção de infraestrutura ou algum tipo de investimento, né, em E aqui cabe lembrar que o orçamento de saúde poderia até ser decomposto em investimento, uma vez que se você pegar um hospital, né, o investimento em um hospital, ele tem o financiamento fixo, né, que é basicamente manter o hospital, e tem um investimento que é basicamente construir o hospital. Como vai se dividir, quem for explorar o problema, né, pode detalhar melhor, mas a gente pode considerar como investimento de maneira geral. Nesse caso aqui, o investimento que a gente está considerando é a infraestrutura de gasto de segurança. Então a gente está lidando simplesmente com um aparato da polícia, né, viaturas, armamento e assim por diante. O efetivo, nesse caso aqui a gente vai usar uma relação que é o número de habitantes por PM. Então a gente vai pegar quantos habitantes, teoricamente, eu tenho naquela população para cada policial, né, que cada policial, aspas, teria que promover a segurança. Perceba que esse aqui é um indicador, né? Lógico que o efetivo seria o contrário, né? O número de PMs por habitante, mas eu coloquei ao contrário aqui, ó. Perceba que essa variável aqui, quanto maior for o efetivo, esse indicador aqui, ó, vai ser menor, né? Porque o número de habitantes por PM. Então, se eu tenho um local que tem que um PM toma conta de 400 habitantes, o efetivo, né, é diferente de um lugar que um PM toma conta de 200, né? Nesse segundo local, o efetivo é maior. Então, a correlação entre essa variável e o número de furtos, em tese, né, pela premissa, é positiva, ou seja, quanto maior o número de habitantes por PM, né, maior o número de furtos, porque eu vou ter menos policiais naquela área. E finalmente o salário, que poderia ser um salário médio da corporação ou de um grupo específico, né, polícia militar, cabos, enfim, ou o salário inicial, né, como que o indivíduo inicia naquela atividade. A nossa hipótese de causalidade é que os furtos, né, o indicador de furtos, nesse caso o furtos per capita, vai ser uma função do gasto social e do gasto de segurança, né? Gasto social, estou considerando os gastos de saúde e educação, e o gasto de segurança, que seria o investimento direto, decompondo nessas três variáveis. Ou seja, eu posso colocar aqui, e aí é um modelo bem simplificado, né, porque é um modelo mais simples, uma função linear, né, ou um modelo de regressão linear, que depende das 5 variáveis aqui, com cada um dos coeficientes representando os pesos, né, ou a influência marginal que aquela variável tem em y. Por premissa, a gente vai assumir que as influências marginais aqui, de todas as variáveis, exceto x4, serão negativas, né? Ou seja, à medida que eu aumento cada uma das variáveis, x1, x2, x3 e x5, eu diminuo os furtos, e à medida que aumenta x4, aumenta os furtos. Então eu teria essa função objetivo, mas perceba que eu tenho restrições. Eu posso ter restrições associadas a gastos com saúde, né? Como eu disse, essas restrições podem ser impostas
por alguma legislação específica que determina, primeiro, eu posso delimitar um limite superior, né? Eu não posso gastar mais do que um determinado limite em saúde, assim como eu tenho um limite inferior, que é o que geralmente é colocado na legislação. Assim como a restrição em educação, gastos em educação. Isso são chamadas de vinculações, né? É quando a receita vem direto para uma determinada finalidade. Portanto, você tem restrições aqui, né? Não pode gastar irrestritamente. A questão do investimento, a mesma coisa, né? Eu tenho poderia ser restrições do limite máximo e mínimo que eu vou destinar para investimento. Para efetivo, né? O número. Perceba que no caso do efetivo eu posso ter como, né, você não pode mandar embora, né, policiais, né? A não ser numa situação específica, né, de processo administrativo, mas você tem um número que é em tese igual ao do ano anterior, né? Então esse seria o número que você não pode mexer nele. E aumentar o efetivo, claro, também você tem a possibilidade de aumentar, que é de maneira restrita, né? Porque às vezes você tem disponível um número de vagas, mas não necessariamente você precisa contratar aquele número de policiais que as vagas impõem. A questão do salário é a mesma coisa. Por questões de correção, às vezes, ou algum acordo salarial, eu tenho restrições. O salário, o limite inferior do salário não pode decair, né? Então, você não pode decair em relação ao patamar atual. E, ao mesmo tempo, você não pode, às vezes, ter um patamar superior, né? Que é a questão de correção salarial, que também vai impor um limite superior ao salário. Assim como a restrição de orçamento. Eu posso dizer que eu estou excluindo aqui o salário naturalmente do grupo, mas eu posso ter um orçamento que é restrito também. Esse orçamento seria composto. Eu estou usando só as variáveis que eu estou utilizando aqui. Então, a soma dos valores que eu gasto em saúde, educação e investimento, né, mais uma quantidade K que eu vou admitir como sendo o resto total, tem que ser inferior ao limite do orçamento. Você não pode, né? Você tem um orçamento finito aqui para gastar com todas as coisas e, portanto, eu tenho essa restrição implícita. E eu poderia ter outras restrições impostas que envolvessem mais de uma variável. Veja que todas as restrições aqui estão envolvendo uma única variável, mas eu poderia fazer envolvendo mais variáveis, né? Combinando várias variáveis, de tal maneira que elas fossem restrições e inequações, nesse caso lineares, né? Porque a gente está tratando do problema de programação linear aqui. Então, basicamente, a gente tem duas tarefas nesse problema. A primeira delas, que eu chamei de tarefa A, é a obtenção da função objetivo, né? Que relaciona os furtos a todas as variáveis relacionadas a gasto. A gente vai fazer isso por regressão. E a parte de otimização, que é basicamente, dada a função objetivo que eu obtive na etapa A e as restrições que são impostas, né? Aqui eu estou considerando como restrições, a gente vai considerar como fixas, como que eu vou aplicar o método de programação linear de tal maneira que eu obtenha qual a distribuição dos gastos que que sob essas restrições vai otimizar, né? No nosso caso, minimizar a função objetivo, que é o número de rublos. Eu fiz uma simulação, né? Claro que são dados simulados, mas o estudo poderia ser aplicado aos municípios do Brasil inteiro, visto que tem-se dados para isso. Então, eu tenho cerca de 5.568 municípios no Brasil, então eu vou pensar que todos eles eu tenho a possibilidade de obter os dados. E os dados são o quê? Dados com relação a número de roubos per capita, dados com relação ao gasto social em saúde e educação para cada município, gastos em investimento e segurança, né? Em efetivo, né?
quanto o salário, né? Veja que o salário da polícia, para cada estado, você vai ter uma homogeneização. Então, é como se todos os municípios tivessem repetições dos mesmos valores de salário, em princípio. Bem, então, a partir desses dados, né, sei lá, organizados numa planilha, eu poderia obter os valores. Eu simulei esses dados, são simulados, tá? Não são dados reais. E a partir dele eu fiz o ajuste aqui considerando o modelo de regressão linear. Então eu vou ter um intercepto estimado, uma influência ou um coeficiente associado a x1, a x2, x3, x4, x5. No caso simulado, ó, perceba que eu simulei seguindo as minhas premissas. Então todas as variáveis têm correlação, têm influência marginal negativa, portanto todas as variáveis, exceto a x4, que lida com aquela questão do efetivo, né, que é o número de habitantes. Então, todas elas são negativas, significa que à medida que eu aumento todas elas, né, exceto o x4, isso impacta na diminuição do número de roubos, e aqui já é o contrário. À medida que eu aumento x4, né, que é o número de habitantes por PM, ou seja, tem menos efetivo, eu vou aumentar o número de furtos aqui por conta da influência marginal sendo positiva. Portanto, eu vou ter a função objetivo, né, estimada, né, que é essa aqui, ó, que vai ser essa função com os betas, substituídos os betas aqui. Ó. Bastava substituir os betas aqui, né, mas eu coloquei de maneira genérica, mas são esses valores aqui. Se eu usar a função objetivo, eu posso usar restrições associadas aos gastos. Eu simplesmente coloquei algumas restrições. Exemplo, saúde. Lembre que as restrições, algumas delas estão considerando como gastos per capita, né? Então, no caso de saúde, eu disse aqui que o investimento mínimo vai ser R$1.000 per capita e R$3.000 o máximo per capita. Educação, 500 per capita o mínimo e 700 per capita o máximo. E assim por diante, assim como o efetivo. O efetivo pode supor que é 200 hoje. Então, de 200 não pode cair, né? E pode ser, eu posso aumentar até 220 porque eu teria disponibilidade para fazer, sei lá, concurso. Então, eu poderia utilizar até 20 vagas aqui, então eu poderia determinar esse limite. Assim como o salário, tem um salário que é o salário atual, que não pode decair, né? E alguma correção que você fizer, que vai determinar os limites inferiores e superiores do salário. Veja que agora eu estou tratando de uma cidade específica. Uma vez que eu fiz a função, a obtenção da estimação da função objetivo, eu fiz utilizando várias cidades. Quando eu fizer essa restrição, eu vou considerar uma única cidade, porque afinal de contas eu quero estabelecer a minha política de investimento, né, direcionar o dinheiro, dividir o dinheiro para uma cidade específica. Estou supondo que o orçamento dessa cidade, excluída aquela parte total, né, só a parte, nesse caso, saúde, educação e investimento, é no máximo R$3.000 per capita. Então a pergunta é qual a distribuição dos valores entre x1, quais os valores de x1, x2, x3, x4, x5, dadas essas restrições, vai minimizar o número de furtos, né, que é o nosso y. Vou aplicar o método simplex. E neste exemplo, considerando os valores ajustados lá, o resultado vai ser um investimento de 2.500 para saúde, de 500 para educação, de não fazer investimento, né, de ter um efetivo de 220 enfim, policiais, aqui se a gente considerar policiais da Polícia Militar, e dar um salário de 2.500, que é o limite máximo aqui. Então, a solução para esses dados, claro que são dados simulados, então só servem de exercício, né? Não tem nenhuma conexão com a realidade, a não ser na metodologia. O valor, né, para esses valores aqui, de estimado de furto, seria aproximadamente zero. Como eu não me impus nenhuma restrição na variável resposta, o valor predito dá até menor do que zero, né? Mas aí isso mostra que eu tenho que adequar o modelo, principalmente fazendo limitantes, né? Porque o indicador de furto, per capita, ele não é uma variável que pode ser negativa, né?
Mas aqui é uma ilustração, né, de como a gente utiliza um modelo clássico de regressão linear, né, que considera a normalidade, por isso que os y aqui estão sem restrições nenhuma. É importante lidar, no caso da aplicação 2, que é um exemplo didático, ou seja, ele não, a gente não tem nenhum resultado aqui que possa ser aplicado, a não ser a parte metodológica, que também tem muitas limitações. Primeiro, as funções serem lineares, né, o que já vai implicar em uma simplificação muito grande do problema, e que se tratando de modelos reais, eu preciso de funções um pouco mais complexas. A questão do tempo, né, que é a questão, por exemplo, de investimento de segurança. Às vezes o investimento que eu faço esse ano, né, ele vai só refletir no ano que vem. Então, eu teria toda uma forma de organizar isso de tal maneira que eu pudesse avaliar essa questão temporal, né? À medida que o investimento que eu faço esse ano, ele não vai ter impacto diretamente esse ano, mas nos anos subsequentes. Isso vale tanto para a questão de aumento de variações das variáveis estudadas. E poucas variáveis, né? Aqui no exemplo a gente só colocou 5, mas eu poderia ilustrar várias outras variáveis que poderiam explicar a taxa de furtos, né? E se eu tiver controle dela, como eu tenho no caso das funções, das variáveis que lidam com o orçamento, aí eu posso usá-las no problema de otimização. Vamos fazer algumas observações finais aqui, então. A primeira delas tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, são exemplos didáticos, portanto, são simplificações da realidade, tá? A metodologia, né, os passos, a sequência de passos, ele pode ser aplicado, mas quando porventura se lidar com dados reais, é necessário fazer adaptações, tanto nas suas funções, principalmente das funções, e no problema de programação linear, né, de otimização, que pode ser de uma função não linear, assim como regiões não lineares, né, que refletem a restrição. O que eu falei, né, os modelos, a gente usou modelos lineares, mas os modelos podem ser não lineares, e também eu posso ter problemas de programação não linear. E a ideia dessa videoaula é que a gente entenda que muitas vezes em alguns problemas reais a gente pode aplicar múltiplos métodos, né? Tem vários métodos para resolver um problema que eu tenho que aplicar de maneira complementar, né? E aqui a ideia nessa videoaula foi justamente isso: eu tentar lidar com alguns problemas, dois em particular, que usam de dois métodos quantitativos que a gente viu, né, ao longo do curso, que são a parte de regressão e a parte de otimização, de programação linear. Ok? Bem, com isso a gente termina essa videoaula e eu vejo vocês numa próxima.